Fala pessoal, a gente está aqui no Congresso da Formação dos Textos Bíblicos nos períodos persa e helenístico. E eu estou aqui com o Tiago, que apresentou um trabalho incrível e hoje ele vai contar um pouco mais para vocês da pesquisa dele. A minha pesquisa ela é focada na dinastia Honrida de Israel. Ela é, para muitos estudiosos, a primeira dinastia, porque se a gente pegar o recorte pré-Honrida, né, antes deles subirem ao trono, a gente tem uma constante troca de poderes e isso gera uma estabilidade, porque se a gente pegar para analisar, na antiguidade, o reino, né, o Estado, por assim dizer, eu sei que Estado é uma noção moderna, mas para dizer, ficar mais simples, ele era a figura real. Então, se havia várias trocas reais, a gente gerava uma estabilidade. E aí a dinastia Honrida, com Honri, ele assume e isso começa a prosperar. Israel ele vira uma grande potência militar e administrativa do Levante. Ele deixa o reino para o seu filho Acabe, né? E o Acabe consegue transmitir para os seus filhos. E dentro desse período a gente tem várias conquistas importantes. Por exemplo, a região Transjordânia, né, de Moabe, a gente tem um relato extra-bíblico que são textos fora da Bíblia, dos outros reinos ali, que comprovam que houve um domínio horrida, e assírios, vários ali, o que mostra uma influência não apenas dentro do território de Israel, mas exterior, para fora, né? A gente vai ter que foi uma dinastia muito próspera e muito influente em toda a região do Levante, como um todo. E eu acho que é interessante também, estudando isso, né, que a gente tem evidências arqueológicas, né, Sim. dessa dinastia. Né? Bastante. Honri e Acabe, principalmente, que foram os dois mais prósperos, eles fizeram construções monumentais, que é o que chega mais fácil pra gente, né? Porque escrito, pela questão do tempo, é 840 a.C., mais ou menos. Então, assim, se perde muito. E aí, por exemplo, Honri constrói Samaria, que é a capital de Israel da antiguidade, né? E isso é um vestígio muito importante que chega pra gente. É um marco, né? Exatamente. Outra coisa que eu acho muito interessante também é que a gente tem a Estela de Mexa falando disso, né? Sim. Também tem a Estela de Tel Dan, que vai acabar confirmando também, né? Isso. Não sei se você quer falar um pouco sobre isso, sobre claro. essa Estela. Porque a visão que a gente tem biblicamente, se a gente usar só a Bíblia, é que Acabe é um rei, digamos, até fraco, né? Mandado pela esposa, né? Mas quando a gente vai estudar mesmo, a gente tem um outro parecer. Sim. A dinastia, até a própria Bíblia, as duas tratam dos fatos, né? A Bíblia não nega que Honri dominou a região de Moabe, só que elas partem de perspectivas diferentes. A Bíblia é muito mais crítica, né, aos Honríadas, e a Estela de Mexa também, assim, porque, claro, quem escreve é Mexa, ele não escreveu o dominador de forma positiva, mas ela comprova de forma mais assertiva, né, que houve um domínio militar, assim, que não foi tão ruim como a Bíblia descreve os Honríadas, que do lado militar, do lado administrativo, como eu já falei, foi uma dinastia muito próspera, e não assim, apenas porque a Bíblia vai tratar muito aos olhos de Yahvé, né? E isso é um problema porque é muito posterior também aos Honridos, 200 anos posterior, então a gente perde muito essa questão da memória na Bíblia. Muito interessante, né? Quando a gente tem essa perspectiva histórica também, né? Sim. Não só a perspectiva teológica. Sim. A gente tem que lembrar que a Bíblia, ela não narra historicamente, né? Mas existem fatos históricos. Sim, ela apresenta muitos indícios, né, históricos que são alguns verdadeiros, né, que a gente consegue comprovar, e outros que nem tanto, mas a história é muito mais do que buscar a verdade, né? A história é entender por que aquilo ali existe. Porque tem uma história por trás dos documentos que a gente pode dizer não verídicos, né? Não históricos. Muitas vezes a história se vale de fontes que, né, a gente não tem não comprovação total, né? Exatamente. Mas ela se vale delas para contar, para datar, Sim, né? Exatamente. Isso é o mais interessante em história também, né? E eu achei muito interessante no trabalho tu trazer isso, né? Essa parte da arqueologia, né? Para comprovar, para mostrar, para, digamos que, figurar, né? Exatamente. A ideia da dinastia Honrida, que era uma dinastia que realmente ela é muito pejorativa na Bíblia, né? Ela tem um tom pejorativo, mas tem coisas boas. Sim. A gente conversa entre a arqueologia, a própria teologia também, a ciência da religião, a história, que como historiador, né? A gente conversa um pouco entre essas áreas. Muito interessante. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa pro pessoal. Gente, agradecer a todos que vieram no congresso, né? E dizer que para quem não teve a oportunidade de vir, para vir nos próximos congressos aqui na PUC, vale muito a pena. E quem quiser acompanhar, né, o Tiago, eu vou deixar o arroba dele aqui embaixo, tá? Para vocês acompanharem toda a tese dele, para vocês acompanharem tudo que ele estuda, tudo que ele compartilha, tá? Vou deixar aqui embaixo.
Tchau, tchau. Até mais.